Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o modelo atômico de Dalton e a representação dos átomos e das moléculas. Antes da gente falar especificamente sobre Dalton, a gente precisa pensar na origem do átomo, na origem da palavra átomo. E para isso é importante a gente relembrar dois filósofos gregos, Demócrito e Leucipo, que viveram perto do século 5 a.C., e foram eles que falaram a primeira vez a palavra átomo. Átomo significa indivisível, não divisível. Por quê? Porque eles propuseram que a matéria ela pode ser dividida, não pode ser dividida infinitamente. Então, conforme você vai dividindo, vai chegar num pedacinho muito pequeno. Esse pedacinho muito pequeno, a menor partícula, é o átomo. E que essa matéria ela tem um limite com essas características do todo. E esse limite é justamente a menor partícula. Então, o nome átomo significa a menor partícula, a parte que não pode mais ser dividida da matéria. Átomo vem do grego. A é a negação, então não. Tomo é divisão. Então, não divisível, indivisível. Esse modelo do átomo, sendo indivisível, perdurou por muitos séculos até o século XVIII, em que John Dalton, que é esse rapaz bonito aqui, ele era professor na Universidade Inglesa, em Manchester, e ele foi o primeiro cientista ou o primeiro modelo atômico cientificamente aceito. Cientificamente, por quê? Porque ele era baseado em evidências, em experimentações. Os filósofos gregos eram tudo. As ideias dele eram hipóteses, eles não podiam testar nada. John Dalton já fez esse modelo atômico, definiu o átomo a partir da experimentação, a partir dos testes das hipóteses. Então, ele é conhecido como o primeiro modelo atômico, a primeira teoria atômica. Como que é o átomo, então, para Dalton? O átomo ele é esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Então, ele é muito parecido com aquilo que o Demócrito e o Leucipo diziam. Então, uma partícula muito, muito pequena que fosse indivisível, que fosse indestrutível. Dalton também propôs que os átomos de uma mesma substância, eles são idênticos na forma, no tamanho, na massa, em todas as propriedades. Então, se os átomos são dessa mesma substância, quando Dalton queria dizer mesma substância, hoje a gente pode escrever mesmo elemento químico, porque a gente já sabe que substância e elemento são coisas diferentes. Mas no século XVIII, então, ele dizia isso, que todos esses átomos do mesmo elemento são idênticos. Que se eu tiver átomos de elementos químicos diferentes, eu vou ter massas diferentes. E a massa é muito importante para Dalton. Era a partir da massa que ele diferenciava os diferentes elementos químicos. Ele também dizia que os átomos eles se combinavam em várias proporções, e a partir da combinação desses átomos é que eram formadas novas substâncias. E ele também dizia que os átomos, eles não são nem criados e nem destruídos. Eles só se trocam de parceiro, eles só se reorganizam. Então, vai acontecer uma reorganização através de uma reação química. Então, a reorganização dos átomos gera novas substâncias. Aqui, dizer que os átomos não são criados e nem destruídos vem lá da ideia de Lavoisier. Lavoisier que foi quem propôs a teoria da conservação de massa. Então, os átomos não são criados nem destruídos, eles apenas são modificados, eles são transformados. Então, Dalton usou também a ideia de Lavoisier para propor o seu próprio modelo atômico.
A analogia, a comparação que a gente pode fazer com o modelo atômico de Dalton é com uma bola de bilhar. Em qual sentido? No sentido físico. Se eu pudesse mostrar alguma coisa que se parecesse com o modelo atômico de Dalton, o que seria? Uma bola de bilhar. No sentido dessa bola de bilhar ser extremamente maciça, ser dura, entre aspas, ser indivisível. Foi Dalton que falou isso? Não. Essa analogia, essa comparação foi feita ao longo dos tempos para aproximar a ideia de Dalton de alguma coisa que seja do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, eu teria essa analogia, essa comparação com a bola de bilhar. E aí, toda vez que eu tenho uma bola diferente, eu vou ter um elemento químico diferente. E Dalton já propôs isso e fez uma tabela, fez uma forma de representar esses elementos químicos diferentes. Nessa tabela, eu consigo observar várias notações diferentes. Então, na época de Dalton, eram próximo de 60 elementos químicos conhecidos. Então, ele representou e ele propôs uma representação diferente para cada um deles. Então, toda vez que ele colocava lá só uma bolinha branca, isso significava que era um átomo de oxigênio. Se tinha aqui uma bolinha no meio, era o hidrogênio. Um corte era o nitrogênio. Se fosse pintado, o carbono. E aí, para os outros, ele foi colocando algumas letras no meio, certo? Então, isso era uma representação para Dalton. Só que o que a gente tem hoje? Hoje nós sabemos, as representações para os átomos não são mais por desenhos, e sim por símbolos. Esses símbolos vêm do nome de cada um dos elementos em latim e não em português. Por isso que algumas vezes a gente vê símbolos que não fazem sentido, entre aspas, que não estão relacionados com o nome em português. Então, aqui eu tenho uma tabela periódica. A tabela periódica resume e reúne todos os elementos químicos que são conhecidos atualmente. São 118 elementos químicos. Se a gente começar a observar, então, por exemplo, aqui, o hidrogênio é H, o hélio é HE. Por que eu já tenho essa divisão entre uma letra e duas letras? Por quê? Porque se eu colocasse os dois como H, eu não conseguiria diferenciar. Então, para o hidrogênio, eu só tenho uma letra maiúscula. Para o hélio, eu já tenho duas letras. A primeira maiúscula, a segunda minúscula. Essa segunda letra minúscula, ela é justamente para diferenciação entre elementos químicos que tenham a mesma inicial. Então, por exemplo, do hidrogênio para o hélio, eu tenho esse E para diferenciar um do outro. Se eu observar, por exemplo, aqui, na mesma família do hidrogênio, eu tenho o sódio. O símbolo do sódio é Na. Na não tem nada a ver com o nome em português do sódio, mas tem com o nome em latim. O nome do sódio em latim é natrium. Deixa eu só escrever direitinho aqui. Natrium. Isso. Natrium. Então, o Na veio desse nome em latim. O mesmo acontece com muitos outros elementos. Então, por exemplo, aqui eu tenho a prata, que vem do latim argentium, o ouro, que veio do ouro em latim aureum, o cobre, cuprium, o potássio, que era calium. Então, tem vários outros elementos, e aí é sempre do nome em latim. O que é importante? Toda vez que eu tiver uma letra maiúscula, essa letra maiúscula significa que é um elemento químico. Então, N, nitrogênio. Na, são dois elementos? Não, é um elemento químico só. Então, uma letra maiúscula e a segunda letra minúscula é o mesmo elemento. Se eu tiver, por exemplo, H2O, o que significa esse H2O? Se eu tenho duas letras maiúsculas, eu tenho dois elementos químicos diferentes. O H, que é o hidrogênio, e o O,
que é o oxigênio. Então, toda vez que eu encontrar numa fórmula letra maiúscula, significa que são elementos químicos diferentes. Se tiver a segunda letra, essa segunda letra é sempre letra minúscula. E aí a gente precisa fazer agora algumas definições que vão ser muito importantes na sequência dos nossos estudos. A gente precisa diferenciar átomo de molécula. Como é que eu vou diferenciar um átomo de uma molécula? Um átomo é cada uma das partículas que compõem a matéria. Então, eu posso dizer que é cada uma das bolinhas que compõem a matéria. Então, aqui eu tenho 4 átomos. O que é uma molécula? Uma molécula é a junção de 2 ou mais átomos, um agrupamento de átomos. Então, aqui eu tenho 4 átomos? Tenho, tá vendo? Eu tenho 4 bolinhas. Só que essas bolinhas estão agrupadas. Esse agrupamento significa que eu tenho uma molécula. Então, aqui eu tenho uma molécula. Nessa molécula, eu tenho 2 átomos, tá vendo? Aqui embaixo, eu tenho outra molécula. Então, mais uma molécula. Também 2 átomos, porque é igual. Só 2? Não. 2, 3, 4, 5, 20 átomos. Se esses átomos estiverem todos ligados, unidos, isso é uma molécula. Outra coisa que a gente precisa diferenciar é uma substância simples de uma substância composta. Qual é a diferença entre uma substância simples e uma substância composta? Uma substância simples é formada por átomos de um único elemento químico, um elemento químico só. Então, significa que todos os átomos vão ser iguais. Então, aqui eu tenho uma molécula, uma substância que é formada por apenas um elemento químico, o elemento químico azul, qualquer que seja. Quando eu tiver uma substância composta, eu vou ter 2 ou mais elementos químicos. E como é que eu vou representar isso? Pelas letras, letra maiúscula, como eu já tinha explicado, toda vez que eu tiver uma letra maiúscula diferente, eu tenho um elemento químico diferente, ou pelas cores. Átomos de cores diferentes, como eu tenho aqui, um é azul, o outro é vermelho. Significa que são átomos de elementos químicos diferentes. Como eles estão ligados, eles formam uma única molécula. Essa molécula é uma molécula de uma substância composta. Por quê? Porque tem pelo menos 2 elementos químicos diferentes. Outra coisa que a gente precisa diferenciar é uma substância pura de uma mistura. Como é que eu vou diferenciar uma substância pura de uma mistura? Uma substância pura é formada por uma única substância, seja essa substância simples ou composta. Como é que eu vou olhar? Eu vou olhar um sistema com várias moléculas e eu vou perceber que todas as moléculas são iguais. Então, eu tenho aqui 2 exemplos, esse sistema 1, esse é outro sistema. Tá vendo que aqui dentro desse sistema as 2 moléculas são iguais? Então, significa que é uma substância pura. Uma substância pura simples. Por quê? Porque os átomos são iguais. Olha aqui nesse segundo sistema. Eu também tenho moléculas iguais. Ah, mas são moléculas formadas por 2 elementos diferentes. Ok, é uma substância pura composta. Mas como as moléculas são iguais, os agrupamentos são iguais, significa que é a mesma substância. Então, uma substância pura. Já numa mistura, eu vou ter moléculas diferentes dentro do mesmo sistema. Então, olha aqui nesse terceiro sistema. Eu tenho 3 moléculas completamente diferentes umas das outras. Então, significa que aqui eu tenho uma mistura de substâncias, independente se for pura simples ou pura composta, ou se a molécula, nesse caso, for uma substância simples ou uma substância composta. Como eu tenho moléculas diferentes dentro do mesmo sistema, esse sistema é classificado como uma mistura. Para a gente finalizar, eu trouxe aqui um exercício com 5 sistemas e dentro desses 5 sistemas eu tenho 3 elementos diferentes. Como é que eu sei que são 3 elementos diferentes? Eu tenho cores diferentes. Então, eu tenho aqui o vermelho, o verde e o azul.
E aqui ele fala, né? Átomos A, B e C. Então, são elementos diferentes. Eu quero classificar cada um dos sistemas. Então, eu vou analisar cada um separadamente. Então, vamos começar aqui pelo 1. O que eu tenho no 1? Eu tenho 4 moléculas. Cada uma dessas moléculas é formada por 2 elementos, o verde e o vermelho. Todas as moléculas são iguais. O que eu posso dizer, então, sobre esse sistema? Primeiro, que eu tenho aqui dentro dele substâncias compostas, uma substância composta, e que todas essas moléculas são iguais. Então, significa que aqui eu tenho uma substância pura composta, certo? No segundo sistema, eu tenho o quê? Também tenho 4 moléculas, só que essas moléculas são todas iguais, compostas de um elemento químico só, que é o vermelho. Então, significa que aqui dentro do sistema 2, eu também tenho uma substância pura, e essa substância pura é simples. O que eu tenho no sistema 3? Eu tenho aqui 6 moléculas. Então, aqui tem 2, 3, 4, 5, 6, certo? Essas 6 moléculas, eu posso perceber que elas são diferentes uma das outras. Então, aqui eu já nem preciso pensar mais no que elas são. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho uma mistura. Tá vendo que aqui eu tenho 3 tipos de moléculas? Ó, eu tenho só átomos do vermelho, eu tenho um vermelho e um verde, e eu também tenho um verde e 3 vermelhos. Então, aqui eu tenho 3 substâncias diferentes. Como eu tenho moléculas diferentes dentro do mesmo sistema, eu tenho uma mistura. No sistema 4, o que eu tenho? Moléculas diferentes também. Então, se a gente olhar lá, eu tenho uma molécula que tem 3 átomos do vermelho, eu tenho outra molécula com 2 átomos de vermelho, outro tipo de molécula, né? Outra substância, e tenho outra substância que são 2 átomos do azul. Então, como eu tenho moléculas diferentes, aqui eu também tenho uma mistura. E no último sistema? No último sistema, eu posso observar duas substâncias diferentes, 2 tipos de moléculas. Uma que tem o verde, 2 átomos do verde, e uma que é um do vermelho e um do azul. Então, se eu também tenho 2 moléculas diferentes, 2 substâncias diferentes, então significa que o sistema 5 também é uma mistura. Ok? Espero que tenham aproveitado a aula de hoje. Até a próxima!